meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro transferiu a administração de suas contas pessoais nas redes sociais para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O decreto tem em vista, vamos lembrar, né, que o Bolsonaro ele utiliza suas contas apenas para não só divulgar ações de governo, mas também fazer alguns comentários. No final de semana teve até uma discussão, a gente vai lembrar isso daqui a pouco, dele com o Fernando Haddad. E durante a campanha eleitoral, quem cuidava das contas nas redes sociais do atual presidente era o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que chegou inclusive a ser cotado para assumir a Secretaria de Comunicação. Michel Temer, no caso de Michel Temer e Dilma Rousseff, elas mantinham seus perfis administrados pela Secretaria. Vera Magalhães, isso é bom, né? Institucionaliza a comunicação. Na semana passada, quando o Onix foi a público, cheguei até a citar, que dizia assim, olha quem é o porta-voz do governo, o Onix, né? O Onix Lorenzoni. Não que não seja o ministro forte, o ministro-chefe, mas algumas comunicações oficiais sempre foram feitas por meio de um porta-voz que atende os jornalistas no Palácio do Planalto, por exemplo. Eu acho que tem duas coisas aí, Silvio. Uma é a necessidade urgente de fazer isso que você se referiu, institucionalizar a comunicação do governo. Tá muito bagunçada. A gente mostrou aquela entrevista da semana passada do Onix Lorenzoni, que já foi para explicar um problema de comunicação. Ele deu uma entrevista em pé, no meio ali do saguão do Palácio do Planalto. Ele estava suando pra caramba, uma coisa tumultuada. Primeiro ele disse que o Bolsonaro não assinou, depois disse que assinou, quando na verdade o que ele tinha assinado era a prorrogação dos subsídios da Sudan e da Sudene, mas o Onix fez confusão, então precisa organizar isso. É óbvio que precisa de um porta-voz. Tem uma sala de briefing no Palácio. O tempo em que mais funcionou essa figura do porta-voz foi no tempo do Fernando Henrique. Os porta-vozes eram, né, quase sempre destacados pelo Itamaraty, então eram diplomatas, não tinham nenhuma função política, eles iam lá e faziam o que um porta-voz faz. Recebiam as demandas da imprensa, levavam aos ministros encarregados e voltavam com as respostas. Uma via altamente republicana, transparente e impessoal. Outra coisa é esse decreto que transfere para a SECOM a administração das contas do Bolsonaro nas redes sociais. Aí eu acho que é uma fonte de problema, um foco de problema iminente. Por quê? Porque o Bolsonaro não usa suas contas nas redes sociais de maneira institucional, careta, arroz com feijão, republicaninha, que o Michel Temer usava. Não é este o perfil das contas sociais dele. E eu duvido que vá mudar, porque elas fizeram sucesso, levaram em grande parte a sua vitória eleitoral. Elas são administradas hoje por ele próprio, Bolsonaro, pelo filho, Carlos Bolsonaro, que tem muita ingerência nessas questões de comunicação, e por um núcleo de assessores. Uma parte desse núcleo de assessores está indo também para o Palácio. Será que vão ser eles que vão cuidar das contas? Essas contas vão perder o seu caráter altamente político? A gente viu agora há pouco um tweet que foi apagado em que ele dizia que o povo brasileiro foi violentado financeiramente no governo. É esse tipo de conta? Aí vai ser feita por um assessor pago com dinheiro público, esse tipo de postagem? Não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque a Constituição prevê no seu artigo 37 alguns dos princípios que devem reger a administração pública. São eles o princípio da impessoalidade, princípio da publicidade, eficiência, legalidade e moralidade. Quando se fala em impessoalidade, o que é isso? Está vedando qualquer coisa que seja promoção pessoal e política do governante. Então, existe um limite muito tênue entre uma conta que é usada institucionalmente para promover atos da presidência da República, instituição presidência da República, e outra que é usada para promover politicamente o governante. O Donald Trump faz um uso do Twitter que é absolutamente pessoal. Ele xinga quem ele quiser, ele xinga a imprensa, diz que isso é fake news, que isso é aquilo, mas não há em nenhum momento uma vinculação com a instituição da presidência da República. É real Donald Trump. É uma conta pessoal dele. Eu acho que para separar melhor as coisas, era melhor continuar a conta do Bolsonaro pessoal, e aí ele faz dela o que ele bem entender, e ter um outro canal institucional de comunicação da presidência da República. Eu acho que dessa maneira você dá maior nitidez ao que é feito com dinheiro público, portanto ao que é prestação de serviço e o que é um político legitimamente exercendo o seu papel e o seu direito de falar o que ele quiser nas redes sociais. No caso do Trump, sequer
na bio, a bio remete para algum site, por exemplo, público, o site do governo, totalmente dissociado. Vai lá, Joel. Pois é, institucionalizaram o Twitter do Bolsonaro, mas será que a comunicação feita nesse Twitter também será institucionalizada? Portanto, tornada mais impessoal, portanto, perdendo a característica que é o grande apelo dela para o público, que é o grande sucesso da comunicação do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro quebrou essa lógica de que a comunicação tem que ser oficial, impessoal, né? Aquela coisa bem produzida, da mídia, do governo. Ele quebrou isso, ele fala diretamente com as pessoas. Parte do apelo dele é esse, a pessoa sente que ela está num contato direto com o seu representante, com o presidente, está falando um pouco o que ela sente também, sem aquela linguagem mais rebuscada, mais neutra, uma linguagem altamente emotiva ali, que dá vazão a um sentimento ali que está no peito das pessoas. Só que se a conta agora é da Secretaria de Comunicação, não pode mais ser assim. Ele não pode mais se comunicar da mesma maneira que antes. Agora é o Estado brasileiro que está tomando conta daquilo. Nem é dinheiro público. Se é dinheiro público, você não tem mais a mesma liberdade de fazer o que você bem queria. Vamos ver se ele muda também e se agora sai das mãos do Carlos, portanto, também, né? A não sei que ele seja colocado na Secretaria, mas que não foi. Então sai das mãos dele, né? Será que tem um pouco de querer tirar dele isso, Vera? Eu acho que tem uma tentativa de dissociar um pouco o filho dessa coisa. Ele tá muito exposto, né? Ele mesmo compra muita briga nas redes sociais. Então eu acho que separar essa figura do filho, que é mais aguerrida ali, da figura institucional da presidência, é uma preocupação que eles têm. Também porque o Bolsonaro evidentemente não vai mais ter tempo para cuidar disso pessoalmente, então é uma tentativa de fazer isso, mas eu acho que ela pode esbarrar nesse óbvio, né? O que você faz com o dinheiro público é, portanto, algo que diz respeito ao conjunto da sociedade que paga impostos e não só aos apoiadores do Bolsonaro. Ele tem usado essa conta, por exemplo, para bloquear um monte de gente que é seu desafeto, para bater boca com desafetos como o Fernando Haddad, como aconteceu nesse fim de semana, e ele deu até um retweet em contas fakes no fim de semana. Pessoas físicas podem fazer o que elas bem entenderem com as suas contas nas redes sociais, mas a conta da Presidência da República propagando conteúdo fake, satírico, o que quer que seja, isso é correto? Isso é institucionalmente republicano? Então eu acho que a gente tem de entender o papel que as instituições têm. Eu acho que o Bolsonaro tem um aprendizado a fazer aí. Ele vem de uma negação da política, uma negação do status quo, negação do establishment. Tudo isso faz parte do discurso com o qual ele venceu a eleição. Mas um dos contrastes da vida é esse. Agora ele representa justamente aquilo que ele combateu. Ele é o status quo, ele é o establishment. Hoje, na presidência da República, ele representa tudo isso, ele personifica tudo isso. Não dá mais para dissociar uma coisa da outra. Então eu acho que tem um aprendizado de institucionalidade, de papel republicano a ser feito aí por todo o entorno do presidente. Eu acho que isso vai ser feito, tá? Eu acho que os arroubos da campanha, eles têm um prazo de validade bastante limitado. Mesmo esses arroubos que a gente vê de gente muito empolgada ainda com o governo, ainda na torcida, isso é normal de início de governo. Eu já cobri vários deles e eu vi acontecer, e eu vejo também quando o Rio volta para o seu leito natural, que é das pessoas cuidarem da própria vida e esperarem que o governo cumpra aquilo que é devido a ele, que melhore a vida das pessoas, que cuide da economia, que cuide da segurança, da saúde, da educação. Então esse período aí de muita efervescência cultural, efervescência nas redes sociais, tem um prazo de validade. Então calma, gente. Acho que ele vai aprender, nós vamos aprender, vai ser um aprendizado conjunto de uma nova realidade política e de comunicação. Acho uma boa questão sobre o futuro essa também, Vera, porque no Trump nos Estados Unidos, que todo mundo também apostava numa moderação, não foi bem o que a gente viu, né? Manteve, porque isso funciona, especialmente se surgem crises, esse tipo de comunicação mais aguerrida e mais sectária, ideológica, para movimentar as pessoas do seu lado, ela se torna cada vez mais necessária, né? Porque se começa a vir problemas, ele tem que investir, portanto, no discurso que vai mobilizar os seguidores e criar o clima de guerra, para dizer, não é que realmente eu fiz algo de errado ou que tem algum problema real, é uma criação dos meus inimigos, vamos combatê-los, é tudo fake news.
Vamos ver se ele vai de fato, eu também espero que ele faça isso, mas eu não sei se vai ser estratégia escolhida. Se mantiver, se decidir manter o diapasão lá no alto e a galera mobilizada, então é melhor que o Carlos Bolsonaro cuide. Que ele cuide ou que não? Que ele cuide, ele faz. Dele, que ele cuide. Quer xingar muito no Twitter? À vontade, eu acho que ele pode fazer isso na pessoa física. Ok, é do jogo da nova democracia. Mas que não faça, então, dentro do Palácio do Planalto com um funcionário público pilotando a conta. E tem aquela questão, né? Aquela questão de que o Twitter é um dos meios de comunicação da presidência. Inclusive, às vezes, ele é o primeiro a dar informação oficial da presidência. E está sendo tocado agora pela Secretaria de Comunicação e Dinheiro Público. Ele pode, portanto, excluir pessoas de receberem aquele conteúdo, né? Porque não daí vai poder bloquear mais ninguém. Você não pode proibir alguém de ter acesso à comunicação pública. Então, é uma situação, no mínimo, até do ponto de vista legal, pode gerar problemas. Isso aí vai bater no Supremo, não tenha dúvida. Esse artigo 37, ele é muito explícito quando ele fala dessa questão da impessoalidade, de não fazer promoção pessoal. No passado, já bateu várias vezes no Supremo slogan de governo, que parecia promoção, cor de slogan que remetia ao partido do governante de turno. Então, isso vai bater lá. O Supremo vai discutir se é constitucional que a presidência da República cuide do Twitter pessoal do presidente da República.